A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a nossa revista de jovens, da Escola Bíblica de Jovens. Que o tema é os bons e os maus costumes. Nós temos a lição de número 10 hoje com o tema João Batista, prepare o caminho do Senhor. O texto aqui de referência é Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. O resumo é que a presença de Deus na vida de João Batista fez diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério. Os objetivos dessa lição é saber que o nascimento de João Batista se deu de modo sobrenatural, explicar que o ministério de João, ele era sobrenatural, ou seja, o seu nascimento sobrenatural e o seu ministério também se deu de forma sobrenatural. E mostrar que João foi fiel até o fim, ok? Então esses são os objetivos gerais dessa lição. E o texto base está em Lucas, capítulo 1, do verso 5 a 17. Porém, antes, eu vou fazer alguns breves comentários aqui, né? A Bíblia nos fala, nesse texto de Lucas, que o pai de João Batista, Zacarias, teve um encontro com o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel veio trazer uma resposta de oração. E o pedido de oração era que a sua esposa engravidasse e tivesse um filho. E eles pediram isso por muitos e muitos e muitos anos ao Senhor. Porém, a madre dela estava fechada, pois havia um propósito maior. E nós vemos que nós nunca podemos desistir, nunca podemos parar de orar. Temos que perseverar até o fim na oração, porque já velhinho, Zacarias e sua esposa tiveram a resposta de oração. A sua esposa Elizabeth, ela concebeu, teve o filho, João Batista, veio a resposta de forma sobrenatural. O que é isso? Fruto de oração, né? Nós temos que orar. Como diz a Bíblia, né? Primeiro você pede, depois você busca, depois você bate e depois você continua insistindo, até você receber. Então, nascimento de João Batista, sobrenatural, resposta de oração. Então, uma criança que veio ao mundo debaixo de muita oração, debaixo de uma oração, e ela veio de forma sobrenatural, milagre. Quando os nossos filhos nascem debaixo de muita oração, você vai ver que eles vão serem conquistadores do reino de Deus aqui na terra. Por isso que nós temos que orar, até mesmo por aqueles que ainda não nasceram. Temos que orar muito. A Bíblia fala que João Batista, ele será grande diante do Senhor. Ele será grande diante do Senhor. Tem algo aqui que é interessante, tá? Porque assim, na Bíblia nós temos dois homens que foram nazireus de Deus. Lá em Números 6, você vai ver lá o voto de Nazireu. E o voto de Nazireu, ele permitia que um sacerdócio de urgência fosse instaurado e levantado. Exemplo, na época de Sansão, que foi um nazireu desde o ventre de sua mãe, e o povo estava ali sendo afligido pelos filisteus, e esse voto de Nazireu que Deus orientou a sua mãe fazer por ele desde o ventre, permitiu que Sansão viesse a tirar o povo, a nação toda de Israel debaixo da servidão, da escravidão dos filisteus. Então, ele recebeu uma unção sobrenatural para libertar o povo. Depois nós vemos Samuel, que foi consagrado a Deus pela sua mãe desde o ventre, com um voto de Nazireu,
onde navalha não passaria na sua cabeça, onde não beberia bebida forte, nem tocaria em nada impuro, em nada que fosse morto. E Samuel ele veio num momento que a lâmpada de Israel já tinha se apagado, não havia mais visões, revelações frequentes, o sacerdócio estava corrompido. Aí com este voto de Nazireu, Samuel pôde entrar ali dentro do santuário e ministrar diante do Senhor e trazer o aspecto profético de volta para a nação de Israel. Olha que interessante, através de um voto de Nazireu. E agora nasce João Batista e a Bíblia fala que ele será grande diante do Senhor. Mas não foi sua mãe que fez um voto. Eles oraram e veio a resposta de oração, nasceu. João, quando já estava com o entendimento, ele decidiu fazer o voto de Nazireu. Só que o voto de Nazireu dele foi muito radical. Por quê? Porque ele passou a habitar no deserto, longe das pessoas, e ia comer gafanhoto e mel silvestre. Ele fez um voto de Nazireu, e esse voto trouxe assim algo extraordinário sobre a sua vida, que a Bíblia faz referência, que ele é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento, que fala maior do que aqueles nascidos de mulher. E como João fez esse voto de Nazireu, como João se absteve de muitas coisas dessa vida para poder ter uma intimidade profunda, para poder ter uma unção maravilhosa sobre a vida dele, lá em Mateus 11:18, o povo chega a falar assim, ó: porquanto veio João não comendo nem bebendo e diz, tem demônio. Porque as pessoas não entendem quando nós fazemos um voto de santidade. Tem pessoas que fazem voto para ser curada, votos para abrir portas, votos para isso, para aquilo, para conquistar casa, carro e tal. Tá errado? Não, não tá errado não. Mas João fez um voto de santidade. E quando João faz esse voto de santidade, ele mantém, ele preserva na sua vida a operação do Espírito Santo, porque ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E quando ele faz esse voto de santidade, é como se ele estivesse falando, eu quero mais, Espírito Santo, eu quero mais. E ele é cheio durante todo o seu ministério, a ponto dele ser o profeta, o maior de todos os profetas. Veja que lindo, né? Hoje os profetas nossos buscam revelar o CPF, buscam revelar coisas ocultas e tal. Tá errado? Não tá errado não. Mas o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, a revelação que ele teve, a maior de todas as revelações e profecia, foi de dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que para muitos, essa mensagem já está ultrapassada. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Arrependei-vos? Não, isso aí já era. Né? Vamos buscar outras coisas. E muitas vezes busca até coisa que não está na Bíblia. Busca muita revelação disso, daquilo, daquilo, esquece de falar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que você só vai para o céu se você se arrepender. O reino de Deus só chega para você através de muito arrependimento e mudança de atitudes. Essa foi a revelação, a profecia que o maior de todos os profetas do Antigo Testamento entregou na sua época. Ele não tinha muita coisa não. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Profeta de uma mensagem, que se você for analisar os outros profetas do Antigo Testamento, a mensagem era a mesma. Arrependei-vos, voltem-se para Deus, se convertam dos seus maus caminhos. Porém, João, ele foi considerado o maior de todos, porque ele foi o único dos profetas do Antigo Testamento que profetizou sobre o Messias e viu o próprio Messias ali em carne e osso na sua frente, tocou no Messias, conversou com ele, pôde conviver ali nos seus dias. Então ele foi, a Bíblia fala que Abraão, ele viu pela fé o dia de Jesus, o dia que Jesus seria sacrificado na cruz do Calvário, no Monte Caveira, e ele desejou, né, viver, conhecer, tocar em Jesus, mas ele não pôde. O pai da fé não pôde, mas João Batista teve esse privilégio. E por que ele teve esse privilégio? Porque João Batista escolheu uma vida de santidade, uma vida de renúncia.
E hoje os nossos profetas dos nossos dias, muitos não estão nem para ir, estão muito aí para isso não. Eles descobrem que fazendo votos, eles conseguem atrair a unção de Deus, e isso já é suficiente. Jejuar para quê? Me abster de alimentos para quê? Deserto, horas e horas e horas e horas de oração, abrir mão do cineminha, da televisão, né? Das churrascadas, das comilanças, das gordices, para quê? Se eu já sei como que eu consigo atrair a unção de Deus para um propósito aqui na terra. Não, buscar ser santo, ter vida de renúncia, não. Só que João, ele viveu aquilo que Jesus ia viver, porque um verdadeiro profeta de Deus não é aquele que revela as coisas na vida da pessoa. É aquele que revela o caráter de Deus através da sua própria vida. É aquele que vive o profético de Deus, a sua própria vida é profético. Tem pessoas que acham, né? Oséias, ele foi lá, casou com uma prostituta. Agora eu sou profeta, eu posso me prostituir. Porque Deus, assim como Deus perdoou a prostituta e chamou de novo, ele também vai me perdoar. Deus vai falar assim: não vos conheço. Ah, mas eu curei em seu nome e expulsei demônio. Não vos conheço. Oséias só fez o que Deus mandou. Oséias não se prostituiu. Oséias não pecou, não adulterou. Ele só fez o que Deus mandou, expressando um ato de amor e misericórdia pela nação de Israel que traía ao Senhor por várias e várias vezes. Agora o povo acha que uma vida de pecado tá tudo certo, Deus perdoa. Deus perdoou Davi, né? Mas Davi morreu enfermo, né? E com uma desgraça tremenda sobre a sua família, e o trono que seria perpetuado através de seu filho Salomão, que construiu o templo. Salomão se desviou, pecou com pecados sexuais, idolatrias, um abismo foi chamando outro abismo. São profetas que estão brincando com a graça de Deus. E João Batista, ele escolheu: não, antes de ser profeta eu quero ser santo. Eu quero renunciar aos prazeres dessa vida e quero viver para Deus. Quando ele toma essa decisão, quando ele faz esse voto de nazireu, Deus permite a ele que ele pudesse contemplar o Senhor Jesus, tocá-lo, conversar com ele e anunciar a maior de todas as profecias da história humana: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os outros profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram também, só que o nível de renúncia de João foi muito grande. Ele escolheu viver no deserto, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre, vestindo roupas de peles de animais. Ou seja, a renúncia dele foi grandíssima. Quanto maior a renúncia, mais você alcança do coração de Deus. E o que estava no coração de Deus? Revelar o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Mas muitos estão preocupados em alcançar o que está no coração dos homens, revelar o que está no coração dos homens, né, para ganharem elogios, louvores, presentes dos homens. João não estava nem aí para isso. João falou: eu vou renunciar porque eu quero ser santo como meu Deus é santo. A minha renúncia vai ser enorme para com meu Deus. E quanto mais ele se santifica, quanto mais forte é o voto de nazireado que ele faz, maior foi a revelação de Jesus Cristo que ele teve aqui na terra. Ok? E João, por ele ser o último dos profetas do Antigo Testamento, ele vivia, vamos falar assim, a operação do Espírito Santo como os profetas do Antigo Testamento viviam. Como o Espírito Santo vinha sobre ele para um fim específico e o Espírito Santo voltava para Deus. O Espírito Santo não permanecia na vida dele. Vinha para um propósito e depois saía. Vinha para um propósito e saía. Não é igual hoje que nós entregamos a vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem sobre nós e ele permanece em nós. Com João não, o Espírito Santo vinha e o Espírito Santo saía, ok? Porque ele ainda estava vivendo a dispensação do mistério que Paulo nos ensina lá em Efésios, ok? Aonde que era o púlpito de João? O púlpito de João era no deserto. E quanto mais João pregava arrependei-vos, raças de víboras, é chegado o reino de Deus, mais as pessoas iam ter com ele.
mais as pessoas iam até com ele para ouvir a mensagem e se arrependerem. Hoje a gente não prega para que a pessoa se arrependa. Hoje a gente prega para que ela pule, para que ela dê glória, para que ela fique feliz, que ela fique animada, para falar que o culto é um culto avivado, que culto avivado é sinal de barulho, no entendimento de hoje em dia. Quando na verdade o culto avivado é aquele que faz a pessoa chorar. Faz a pessoa falar assim: eu sou um miserável, pecador. Estou condenado ao inferno. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Isso é um culto avivado. É o culto onde a pessoa chega no final e fala assim: pastor, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar meu pecado, senão eu não entro no céu. Eu não estou aguentando mais isso, eu preciso botar para fora. Ou sem você fazer apelo, as pessoas chegam e falam assim: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu preciso mudar de vida, o que eu faço? Isso é um culto avivado. Avivado é que pega aqueles que estão mortos e traz de volta para a vida. Não é barulho. Tem barulho? Tem barulho. Tem manifestação, tem poder, tem brados de júbilo. Mas a mensagem do arrependimento, ela tem que ser o foco. Ela tem que ser o foco. Jesus veio, ó, arrependei-vos. Bem-aventurado aqueles que são humilhados, que são perseguidos, aqueles que sofrem. Esses são felizes. Olha a mensagem de Jesus, olha a mensagem de João. Pregava no deserto e multidões de todas as regiões iam ter com ele. E ele tinha algo assim, ó: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Difícil mensagem é essa, tá? Difícil mensagem é essa para um profeta do Antigo Testamento, porque como eles tinham acesso ao coração de Deus, e Deus revela, ó, o Jesus, o Messias vai vir e vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, eles deviam falar: eu também quero isso, Senhor. Eu também quero ser batizado, eu ter esse revestimento de poder, eu quero o teu fogo. Mas não foi reservado para eles, foi para nós, né? Então olha o coração do profeta. E chega num determinado momento ali do ministério de João, né? Hoje a aula vai ser um pouquinho rápida. Chega ali no ministério de João, que João é preso por ele se manter fiel à sua mensagem de arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, de pregar contra o pecado até mesmo de líderes, de governantes, que tem profeta que tem medo de denunciar pecado de líder, né? Tem medo muitas vezes é porque também um busca, né? Deus não fala, não mostra. Mas tem uns ainda que se mantém fiel e denuncia até mesmo o pecado dos líderes. E João fez isso, foi parar na cadeia. E quando ele estava na cadeia, lembra que eu falei que a ministração do Espírito Santo sobre a vida do João era como foi sobre os profetas do Antigo Testamento? Ele vinha, ia, vinha. Chegou um momento que João estava no cárcere, preso, e o Espírito Santo, ó, saiu dele. E a Bíblia fala assim, ó: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for através do Espírito. Então, como o Espírito Santo saiu de João, quando ele estava ali no cárcere, porque o Espírito Santo vinha e ia sobre a vida dele, aí João teve dúvida: será que esse Jesus aí, meu primo, ele é o Messias mesmo? Que a gente estava esperando? Pô, mas algum tempinho atrás ele mesmo tinha falado que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus que vai batizar com o Espírito Santo com fogo, que ele é o Messias prometido. E essa dúvida é porque o Espírito Santo saiu dele. E hoje nós temos muitas pessoas na igreja que têm dúvidas. Tem dúvidas da sua própria salvação. Tem dúvidas que Deus é poderoso para dar um livramento, para guardar, para livrar de enfermidade, para curar, para ressuscitar. Tem dúvida de Deus, tem dúvida de Jesus. Porque não, pastor, eu sei que Jesus cura, então por que você está com medo de enfermidade? Por que você está com medo de vírus? Se Deus é aquele que lá no Salmo 91 fala que mortandade, peste, não chegará até a tua tenda, até a tua casa, por que você está com medo? Por que você está com dúvida? E olha que o Espírito Santo não saiu de você não. Só que quando a gente tem medo, a gente tem dúvida agora no período da graça, o Espírito Santo ele se entristece dentro de nós. Ele não vai embora não, mas ele se entristece, ele fica quietinho, diz o apóstolo Paulo. E tem muita gente que não ouve o Espírito Santo falar porque são incrédulos. Porque tem dúvida, porque a dúvida é um sinal de incredulidade. A incerteza é um sinal de incredulidade. E quando você não crê,
o Espírito Santo se entristece e para de falar, fica quietinho. Então tem gente que vai na igreja, não ouve Deus falar, não sente a presença de Deus, porque é incrédulo. Porque a Bíblia fala, esses sinais seguirão os que creem. Vão expulsar demônio, curar enfermo e falar em novas línguas. Então, se a pessoa não consegue ver, nessa igreja não acontece nada, não tem cura, não tem pessoa sendo liberta de demônios, é porque essa própria pessoa não crê, porque se ela cresce, esses sinais seguiriam ela, não a igreja, não o pastor, não a vida do irmão do lado, segue a vida dela. Então ela precisa crer para que esses sinais a sigam, para que ela seja usada para curar enfermos, expulsar demônios e falar em novas línguas. E a igreja ser avivada. Mas não, ela quer ver na vida dos outros os sinais para ela crer, mas na dela ela não quer não. Então ela não ouve Deus falar, essa igreja é fria, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo, mas ela não carrega os sinais consigo. Por quê? Porque os sinais só seguem os que creem. E a incredulidade dessa pessoa tem poder para fechar os céus no ambiente onde ela está. Por isso que Jesus falou que lá na terra dele ele não pôde fazer muitos milagres, porque o pessoal não creu. Só que quando ele chegava em outras regiões, curas, prodígios, sinais, maravilhas aconteciam. Mas na terra dele, pela incredulidade das pessoas, não acontecia. Então é por isso que tem muitas igrejas que o céu está fechado, porque os membros da igreja são incrédulos. Porque se eles crescem no poder de Deus, curas, libertações, operações de maravilhas, sinais, línguas, iam estar ali acontecendo o tempo todo. Só que ele não crê, os sinais não seguem ele. E se ele vai para um lugar e o sinal não segue, não vai ter sinal no lugar. Né? É bem simples. Então, João, o Espírito saiu dele e veio a dúvida, veio a incerteza, porque você só pode falar que Jesus é o Messias através do Espírito. Quando o Espírito saiu, ele não conseguiu. Por isso que as pessoas que ainda não entregaram a vida a Cristo não reconhecem que Jesus é o Salvador do mundo, né? Não tem essa intimidade para dizer isso, porque ainda não tem o Espírito dentro delas. Elas precisam, né, se entregar, abrir o coração, se arrepender para que o Espírito Santo venha e ela possa falar com convicção e certeza que Jesus é o seu Salvador, é o seu Senhor. Então, aconteceu isso com João, mas Jesus deu o recado. Falou, fala para João que o que vocês estão vendo aqui, curas, prodígios, maravilhas, o evangelho sendo pregado aos pobres. Aí quando deram esse sinal para João, João se encheu de novo, o Espírito Santo voltou e ele foi um mártir. Né? O João foi o último mártir do Antigo Testamento. Porque Jesus falou que ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. Então como ele morreu, né, decapitado, ele foi martirizado, o último mártir do Antigo. Estevão já foi o primeiro do Novo. Ok? E João ele tinha uma missão linda. Ele tinha que preparar o caminho para Jesus. E hoje os profetas de Deus, os verdadeiros profetas de Deus, eles não preparam o caminho para o milagre, para a bênção, para você receber sua vitória, não. Os verdadeiros profetas de Deus, eles preparam o caminho para você receber Jesus. Aleluia. Eles preparam o caminho para você receber Jesus. O que é receber Jesus? É você se arrepender dos seus pecados e passar a ter uma vida santa. Que aceitar Jesus, tem pessoa que aceita até debaixo de emoção. Vê uma coisa ali, vê outra ali, tá emocionado, quem quer, aí levanta a mão, eu quero. Amém, glória a Deus, primeiro passo. Os verdadeiros profetas de Deus, eles vêm preparar o caminho. Quando você prega e a pessoa aceita Jesus, abre-se a porta. Agora tem um caminho depois dessa porta, porque a porta é Jesus, né? Abre a porta da salvação. Agora tem um caminho. O apóstolo Paulo fala, ele é o caminho, andai nele. Então os verdadeiros profetas de Deus vêm preparar o caminho. O caminho. Então João Batista, ele era a voz que clama no deserto, e ele veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Eis que envia-me anjo que preparará o caminho diante dele. Então os verdadeiros profetas de Deus, eles estão levando pessoas a terem um encontro com Jesus e a essas pessoas a se manterem no caminho chamado Jesus Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você se mantém no caminho, você começa a descobrir as verdades de Deus.
E o fim deste caminho é a vida. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que você tem que andar nesse caminho. Quando você começar a andar nesse caminho, você vai descobrir a verdade, e a verdade vai começar um processo de libertação na sua vida. Que é onde você vai começar a receber as vitórias, né? Que o povo gosta de falar. E no final deste caminho tem a vida eterna. Só que só vai herdar a vida eterna quem for fiel até a morte neste caminho, em prosseguir em conhecer a verdade de Deus. Por isso lá que o profeta fala, né? Conheça e prossiga em conhecer, ou seja, é um caminho onde você vai ter o conhecimento da verdade, você tem que prosseguir nesse caminho até chegar ao alvo, e o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna, ok? Então nós vemos aí que um verdadeiro profeta de Deus, ele vem preparar o caminho, e ele cuida para que as pessoas não se desviem do caminho. Então tem profeta que prega aqui hoje, amanhã tá ali, tá ali, tá aqui, tá ali, tá ali. A Bíblia fala que o ministério profético é para aperfeiçoamento dos santos. Mas o profeta, ele tem que ter uma residência, ele tem que ter um local, ele tem que ter uma identidade, ele tem que ter um local onde ele sirve, ele tem que estar debaixo de uma autoridade. E neste local onde ele serve, que ele está debaixo da autoridade, ele vai estar ali preservando as pessoas no caminho, cuidando para que elas continuem no caminho. Porque é muito bonito bater perna aqui, bater perna lá, bater perna ali e, né, deixa ao vento, né? Eu venho aqui, profetizo, vou embora, o pastor que se lasque depois, né? Para dar conta, não. O verdadeiro profeta de Deus, ele vem preparar o caminho para Jesus. Esse caminho tem que levar até Jesus Cristo. Se por acaso a pessoa se desvia para a direita e para a esquerda, o profeta tem que estar lá avisando para a pessoa voltar para o caminho. Senão a pessoa pode morrer. E se o profeta não avisar, como diz lá em Ezequiel 3, o sangue dessa pessoa vai ser cobrado do profeta. Do atalaia de Deus, do profeta de Deus, aquele que vai anunciar as coisas de Deus. Então esse é o verdadeiro chamado e ofício de um profeta. Agora eu vou ler o texto, Lucas 1, 5 a 17. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, ou Elizabeth, em outras traduções. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quer um milagre na sua vida? Ora muito, ora que vai chegar. Mas detalhe, hein? Você precisa ser justo perante Deus, tem que ter uma vida irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ah, mas tem gente aí que é crente e gosta de dar calote, faz dívida e não paga, não dá nem as caras, é mentiroso e não sei o quê. Você não está sendo irrepreensível em todos os mandamentos do Senhor. Muito pelo contrário, você está sendo repreensível diante de Deus, porque Deus olha a safadeza que você está fazendo. Aí você quer milagre, você quer resposta de oração, quer bênção? Vai ser difícil. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na hora da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Então eu aprendo que 3 coisas têm que estar em prática para poder receber o milagre. Primeiro, orar sem cessar. Insistir, perseverar na oração. E os dois ali perseveravam unânimes em oração. Eles tinham uma concordância, e isso tem que ser feito. Segundo, tem que ser irrepreensível e justo diante de Deus, de acordo com os mandamentos, com os preceitos do Senhor. Terceiro, ele estava ali trabalhando para Deus, ele estava servindo a Deus, ele estava na casa do Senhor, exercendo o seu papel, o seu ministério, ele estava sendo fiel, já de idade, ele se mantinha fiel ao seu serviço a Deus. Então eu preciso orar sem cessar, eu preciso ser justo e irrepreensível diante de Deus, e eu preciso estar trabalhando para Deus. Para Deus, não é para os homens não, é para Deus. Para que o milagre aconteça, para que o anjo venha e entregue, como dizem aí, a chave da vitória, né? E ele falou: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento,
porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. O anjo já está falando que João seria um nazireu de Deus desde o ventre. Sansão foi um nazireu desde o ventre. Samuel foi um nazireu desde o ventre. E João Batista, nazireu desde o ventre. E foi o que eu falei, né? João não foi nazireu por imposição. Ele escolheu. Só que ele escolheu mergulhar. O anjo está falando, não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Mas João escolheu não se vestir com as roupas mundanas. Se vestir com o padrão do Éden, com pele de animal. João escolheu comer só gafanhoto e mel silvestre. João, ele fez mais do que aquilo que Deus pediu. O voto de Nazireu foi mais profundo. Que a Bíblia fala assim, se a gente fizer aquilo que nos é mandado, nós somos servos inúteis. Então, ele falou, não beba bebida forte, que você desde do ventre que será cheio do Espírito Santo. Além dele não beber bebida forte, ele abriu mão das comidas do mundo para se alimentar com gafanhoto e mel silvestre. Abriu mão das roupas, vestimentas deste mundo para se alimentar, para se vestir com peles de animal. Abriu mão da sociedade, da nata, e foi para o deserto buscar Deus. Então, ele fez mais do que aquilo que lhe foi pedido. Ele não foi um servo inútil. Ele foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, foi o maior de nascidos de mulher. Foi o único que pôde ver, contemplar Jesus Cristo e anunciar que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o fruto desta renúncia que João fez é assim, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, que foi o que aconteceu. Lá em Marcos capítulo 1 você vai ver isso muito claro. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. A unção que ele está recebendo é a unção que estava sobre o profeta Elias. Mas para quê? Era para cair fogo do céu? Não, esta unção era para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, qual é o papel do profeta? Para preparar um povo disposto a servir a Deus. É que o coração dos pais se converta aos filhos, o coração dos filhos se converta ao pai. Olha que coisa difícil, hein? Deus está falando que o aspecto profético daquele que prepara o caminho para Jesus Cristo, né? O profeta tem que entrar dentro dos lares, dentro das famílias, para restaurar relacionamentos. Você acha que o profeta quer isso? Quer entrar aí num lar que está destruído, casamento destruído, filho nas drogas, filha na prostituição, e começar a pagar um preço dentro daquele lar com aquela família, para que o coração dos pais se volte aos filhos, dos filhos aos pais, para que os rebeldes se voltem para a prudência do Senhor? Você acha? Não, é mais fácil eu pregar aqui, pregar ali, ir embora, ganhar meu dinheirinho e tal, dou um revelation aqui, uma visão ali e tal, e vou embora. Mas agora, quem quer pagar um preço para entrar numa sociedade onde a família está destruída, onde o relacionamento familiar está destruído, pagar um preço para que seja-se restaurado, para que o ministério de reconciliação venha estar em vigor dentro dos lares. Não é qualquer um, não. Mas João, ele tinha um chamado. E é por isso que ele falava que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Porque quanto mais eu diminuir, mais a manifestação do poder de Deus vem sobre essa terra, sobre a minha vida. Quanto mais eu diminuir, quanto mais eu fizer com que Jesus seja levantado, mais pessoas vão ser atraídas a Cristo. Porque Jesus falou, quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Então, quando nós diminuímos e Jesus é levantado, Jesus é engrandecido sobre as nossas vidas, pessoas são atraídas para Ele e começa um processo de reconciliação. Então, esse é o chamado de João, esse é o bom exemplo que a Bíblia nos dá de João, que ele fez muito mais do que aquilo que lhe foi pedido. Ele foi profundo num voto de Nazireu, fazendo mais do que eram as recomendações de número 6. A sua renúncia foi enorme, foi tão grande, ele fez mais do que Deus lhe pediu para fazer, e ele recebeu mais do que todos os profetas do Antigo Testamento receberam. Então, assim,
é coisa maravilhosa que nós temos que meditar e começar a mergulhar, a fazer mais do que nos é pedido, para que nós possamos receber mais de Deus. Então que o Senhor te abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.